neste mês de fevereiro, nós encerraremos essa série de mensagens que tem nos feito crescer tanto, que tem nos feito, de fato, amadurecer de maneira espiritual. Quero começar aqui agradecendo a Deus pela vida dos homens da nossa igreja. Nós nos reunimos domingo passado e nós estivemos aqui às 4 horas da tarde num café, mais de 50 homens, e nós elencamos 3 áreas que nós nos uniremos para resolver alguns problemas da nossa sociedade, e eu fico muito feliz. Hoje já tem uma dessas áreas em atuação, e logo nós teremos essas 3 áreas aí. Se você, homem, não participou, não fica de fora, todo o primeiro domingo do mês, às 4 horas da tarde, e hoje nós teremos as mulheres, às 4 horas da tarde aqui na igreja, um tempo muito precioso. Invista na sua vida. E falando sobre investimento na sua vida, também quero falar do nosso PIB College modo avançado. Para quem não sabe, nós temos aqui na PIB BH um trilho de formação espiritual. Ele é dividido no nível básico, intermediário e avançado. Então, no módulo avançado, você vai conhecer teologia bíblica, teologia sistemática, você vai crescer muito e amadurecer, e eu queria te incentivar a participar deste módulo. É a primeira vez que nós abriremos inscrições para ele, e logo vão se esgotar, então não fica de fora. Você que já fez o básico e o intermediário, você pode entrar no avançado. Você que ainda não fez nenhum, começa do módulo básico, invista na sua vida com Deus. E por último, quero reforçar a palavra que a Keila deu aqui. Faltam R$6.000 para a gente quitar as nossas poltronas, e eu gostaria muito que a gente encerrasse esse ciclo agora no mês de fevereiro, e que no aniversário da igreja, no mês de março, nós já assumíssemos um compromisso maior, que é o compromisso com a lavagem da nossa fachada. Foram quase 7 anos para a gente conseguir o documento que nos autorizasse a lavar. Talvez você, como muitas pessoas, já tenham pensado assim: por que é tão sujo a fachada dessa igreja? Por que ninguém nunca lavou? Esse prédio foi tombado em 2010, e desde o seu tombamento nós somos limitados, sempre precisamos de autorizações para executar qualquer tipo de obra, reforma aqui dentro, e depois de 7 anos nós conseguimos então a liberação para lavar a nossa fachada, e nós queremos dar esse presente para a nossa cidade. Nós queremos dar esse presente para Belo Horizonte, onde passam aqui milhões de pessoas todos os dias, e nós cremos que a lavagem da fachada é um excelente testemunho para a cidade daquilo que nós somos internamente como igreja. Mas eu não quero avançar com esse desafio tendo essa pendência. Então eu queria te incentivar a fazer uma oferta de fé generosa para a gente encerrar, e assim que encerrarmos então o pagamento das poltronas, todos aqueles que contribuíram e identificaram a sua contribuição, nós faremos, assim como fizemos no 4º andar, um memorial com todos os nomes que fizeram parte deste evento histórico aqui da nossa igreja, porque por mais de 100 anos nós estávamos literalmente assentados na fé daqueles que vieram de nós, e essas poltronas aqui, nós cremos que as próximas gerações agradecerão a Deus pelo seu investimento no reino. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, permaneça com a sua Bíblia aberta. Hoje eu vou pregar sobre a ira. Você já percebeu que ninguém nunca disse assim: pastor, eu tenho um problema muito sério, eu sou calmo demais. Pastor, olha, eu estou com um problema lá em casa, eu preciso marcar um aconselhamento com você, porque eu e a minha esposa, nós temos um problema: excesso de mansidão. Pastor, eu estou vivendo uma crise no meu ambiente de trabalho, porque eu tenho um problema, é excesso de domínio próprio, pastor. Não, estes problemas ninguém eles apresentam, porque na realidade, hoje, o nosso problema não é excesso de amor, não é excesso de bondade, não é excesso de mansidão, não é excesso de domínio próprio, é excesso de razão. Todo mundo quer ter razão. Todo mundo quer vencer as discussões, todo mundo quer vencer os debates, todo mundo quer ter razão na vida. E hoje a Bíblia vai nos mostrar que a ira, ela não começa no grito, a ira começa no culto. Hoje a Bíblia vai nos mostrar que a ira não nasce num ambiente de esterilidade,
que a Bíblia nasce num ambiente de devoção. Então você que abriu em Gênesis 4, leia comigo a partir do verso 1. O texto diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com auxílio do Senhor, tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas, Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que transtornou o seu rosto? Feche os seus olhos, não a sua Bíblia, e vamos orar. Pai, fala conosco nesta manhã. Tudo que nós mais queremos é ouvir a Tua voz, é receber a Tua direção. Pai, ministra esta palavra que foi lida, porque ela é viva e eficaz. A Tua palavra não volta vazia, ela é penetrante, ela pode alcançar todos os corações que estão aqui nessa manhã. Deus, nos quebranta, Pai. Deus, nos quebranta na Tua presença. Espírito Santo de Deus, produz o verdadeiro arrependimento. Abre os nossos olhos espirituais, abre os nossos ouvidos e traga uma palavra que seja capaz de nos tirar desse ambiente de morte e nos trazer para a vida plena e abundante que o Senhor tem preparado para os seus filhos. Ó Deus, que o Senhor, o Teu nome e a Tua palavra sejam glorificados nesta manhã. Em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja diz. Queridos, o que é a ira? Muitas pessoas pensam que ira é apenas aquela raiva expressa em palavras ou no volume da sua voz. Outros pensam que a ira é uma agressão física ou uma agressão intencional. Mas o que de fato é a ira? A ira nada mais é do que um amor pela justiça, um amor exacerbado pela justiça. De modo que nesse sentido você tem a ira divina e você tem a ira humana. Mas em ambos os casos, seja na ira divina ou na ira humana, a ira continua sendo um amor pela justiça. No caso de Deus, um amor legítimo pela justiça, porque o nosso Deus é justo. Ele conhece todas as mentes, Ele conhece todos os corações, Ele está em todos os lugares. O nosso Deus é onisciente, onipresente, Ele é eterno, Ele conhece passado, presente e futuro. Portanto, quando Deus decide disciplinar, ou quando Deus decide abençoar, em ambos os casos, Ele é justo. Mas no caso do ser humano, nem sempre essa justiça é uma justiça correta. Porque em muitos casos é uma autojustiça ou uma justiça própria. Nós não conhecemos todas as mentes, nós não conhecemos todos os corações, nós não estamos em todos os lugares. E muitas vezes nós erramos ao emitir um senso de justiça. Nós tentamos ajudar e às vezes nós atrapalhamos. No caso de Deus, então, a ira dele é uma expressão de amor. Seja na disciplina, seja na exortação, seja na bênção, é uma expressão de amor. Mas no caso do ser humano, a ira muitas vezes ela é uma reação emocional. Ela não é uma expressão de amor, ela é uma reação àquilo que está acontecendo. Agora, quando se fala de ira, você também tem a ira boa e a ira ruim. Eu trouxe uma tabela para exemplificar, porque a Bíblia diz assim, olha, quando ficarem irados, não pequem. Então tem uma determinada ira que é uma ira boa, mas que pode se transformar em pecado. A ira boa é quando esse amor pela justiça te leva a agir de modo intencional e racional em favor de uma causa. Em outras palavras, a ira boa é quando você pega essa força propulsora que existe dentro de você e transforma isso em uma paixão.
e transforma isso em uma ação. Então, uma vez que eu vi uma injustiça acontecer com os órfãos, agora eu movo essa força, essa raiva, toda essa indignação que está dentro de mim, e eu transformo isso em paixão, e agora eu vou lutar pela causa dos órfãos, agora eu vou lutar pelos oprimidos, agora eu vou lutar pelas viúvas. Agora, a ira é ruim quando essa injustiça ela te leva a reações emocionais. A ira é ruim quando essa injustiça te faz não lutar por uma causa maior, mas lutar por você, para proteger o seu nome, para proteger a sua reputação, para proteger aquilo que você construiu. Para que você entenda, a ira é como fogo. No fogão, ela vai cozinhar a comida, mas dentro de uma sala, ela pode colocar fogo na casa. O problema não é o fogo em si, mas onde você coloca esse fogo e como você ministra esse fogo. Tem muita gente com muita força, tem muita gente com muita força dentro de si, mas ao invés de canalizar essa força na direção certa, essa pessoa não controla essa força e acaba machucando todo mundo que está perto dela. Deixa eu exemplificar através dessa tabela para você entender. A ira boa é quando você pega a sua força e transforma ela em uma paixão. Ela nasce da injustiça, mas não gira em torno de si. O foco dela nunca é se defender, se autopromover, não, é defender uma causa maior. É como Martin Luther King: eu tenho um sonho, eu tenho uma causa maior. É como Neemias, que quando ouviu falar do que estava acontecendo com o povo, o texto diz que ele ficou enfurecido, mas ele pega aquela fúria e canaliza aquilo para motivar, para planejar, para organizar a reconstrução dos muros. Como que a postura da ira boa age com domínio próprio, clareza e direção. Não explode, se organiza. Tipos de ação: racional, intencional e redentiva. Resultado: correção, restauração e avanço. E a ira ruim? A ira ruim também gira em torno de uma injustiça. Só que agora essa pessoa pega essa raiva, essa fúria, e ela vai se defender. Ela vai se defender de uma forma explosiva, ou ela pode se defender também no silêncio. Ela pode se defender de uma forma agressiva, ou ela pode se fechar e se tornar agressivo no fato de estar fechado. Qual que é a postura? Age com impulsividade, palavras duras, atitudes precipitadas. Qual que é a expressão dessa ira? Explode e depois vai tentar explicar. Ela explode e depois vai tentar resolver. Qual que é a advertência do Senhor? A ira do homem não produz a justiça de Deus. Todas as vezes que você pegar essa força para tentar se defender, se proteger, você não está gerando justiça de Deus. Você está atrapalhando Deus na justiça dele. Qual é o exemplo que eu posso te dar? Moisés, quando ele fica enfurecido com o povo e bate na rocha. Ele mesmo vai perder uma bênção pela fúria, pela raiva e pela explosividade. Ele tinha que ter pegado tudo aquilo e canalizado em corrigir o povo e direcionar a força do povo. Então você tem a ira divina, que é uma expressão de amor. Você tem a ira do homem, você tem a ira boa e você tem a ira ruim. E antes da gente avançar, eu quero te perguntar: hoje você tem uma ira que é boa ou você tem uma ira que é ruim? Hoje você tem canalizado a sua raiva, a sua força em uma causa maior, ou você canaliza tudo isso numa tentativa de se proteger, de se defender? Então, uma vez que a gente já entendeu a base, já construímos aqui fundamentos, nós podemos avançar. Olhando para esse texto, a segunda coisa que eu observo é que a ira nasce da nossa falta de reverência a Deus. Foi isso que eu comecei falando. A ira não nasce no ambiente de explosividade. A ira nasce no ambiente de culto. Olha o que aconteceu aqui. O texto diz que Abel ofereceu a Deus as primícias. Ele deu
o primeiro lugar para Deus, e o texto diz que ele deu as partes gordas, ou seja, ele não ofereceu qualquer coisa, ele coloca Deus em primeiro lugar e ele oferece para Deus honra. Aí Deus aceita Abel, antes de aceitar a sua oferta. Deus aceitou Abel e a sua oferta. O texto continua: passado algum tempo, desleixo, desonra, desorganização, passado algum tempo, Caim também levou a Deus a sua oferta. Ele entregou para Deus as suas sobras. O texto diz: Deus não aceitou Caim e nem a sua oferta. Por isso Caim se ofereceu e o seu rosto se transtornou. A ira, queridos, é como uma febre. Ninguém fica com febre de 40 graus sem motivo. A febre não é a razão em si, a febre é uma denúncia de que tem algo errado dentro do corpo. A febre de 40 graus é uma denúncia de uma bactéria, de uma infecção, de um problema generalizado. A fúria é a mesma coisa. A fúria não nasce como uma razão em si. A fúria, a ira, a raiva é consequência, é uma denúncia da postura do nosso coração. E o que estava errado no caso de Caim? Por que Caim se enfureceu? O que estava errado na vida de Caim? É porque Caim tirou Deus do trono e decidiu sentar no trono que era dado a Deus. Lembra da proposta que Satanás fez para Adão e Eva? Se vocês comerem do fruto, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. A proposta do diabo nunca foi: tirem Deus e me coloquem no trono. A proposta do inimigo nunca foi que você o adorasse, mas que você se adorasse. Por isso o satanismo não é adorar Satanás. Satanismo é você adorar a si mesmo. Satanismo é você priorizar suas necessidades em detrimento do reino de Deus. Satanismo é quando a gente se preocupa mais com a nossa cultura do que com a cultura de Deus. É quando a gente se preocupa mais com a cultura da democracia do que com a cultura da monarquia. Eu e você não somos cidadãos desse mundo, nós somos cidadãos do reino dos céus. Nós fazemos parte de uma monarquia que tem sim princípios, que tem sim valores e que tem sim uma cultura. Satanismo é quando as nossas letras são mais antropocêntricas do que cristocêntricas. Satanismo é quando as nossas pregações enaltecem mais o homem do que corrigem e exortam na palavra de Deus. Satanismo é quando nós colocamos os nossos valores, os nossos princípios, a nossa linguagem acima dos valores, princípios e linguagem do reino dos céus. Satanismo é quando você coloca as suas necessidades pessoais acima da sua honra a Deus. Satanás entendeu que você nunca pararia para adorar a Ele. Mas ele entendeu que por você seria capaz de fazer qualquer coisa. Então entenda isso, você adora a Satanás quando você ocupa o trono que é dado a Deus. E foi exatamente isso que aconteceu com Caim. Agora, entenda uma coisa, o mundo espiritual é muito real. E quando você comete um deslize no mundo espiritual, isso tem efeito cascata na sua vida. É exatamente isso que vai acontecer com Caim, ao ponto do final desse texto ele falar assim: a consequência disso na minha vida é pesada demais. Eu não sei se eu posso suportar o peso do que está sobre a minha vida. Ou seja, o rosto transtornado de Caim, o seu coração enfurecido, são sintomas de alguém que agora pensa que é Deus. A ira nasce não quando o sangue ferve, a ira nasce antes, quando nós negociamos com Deus o primeiro lugar. Quando nós nos colocamos acima da vontade de Deus e pensamos que nós somos maiores e melhores que os nossos irmãos, que o nosso nome é maior, que o que fazemos é melhor. A ira nasce quando nós assumimos a posição de Deus para Abel. Era primeiro Deus, depois eu. Abel entregou as primícias e ele entregou as partes gordas. O que ele está dizendo? Deus, o Senhor acima da minha vontade, o Senhor acima da minha necessidade. Agora, enquanto Abel estava dizendo primeiro Deus, depois eu,
Caim estava dizendo: primeiro eu, depois Deus. Primeiro as minhas contas do mês, primeiro as minhas necessidades pessoais, primeiro os meus luxos, primeiro as minhas vontades, depois Deus. Depois Deus. Hoje nós temos na igreja pessoas como Abel, que honram o Senhor acima de qualquer outra coisa. Nós temos na igreja pessoas como Caim, que entregam as sobras para Deus, e nós temos na igreja pessoas piores que Caim, que nem conseguem fazer sobrar, de tanto que se adoram tanto que gastam tudo o que entra consigo, com as suas necessidades, com as suas demandas, com as suas vontades, e nem conseguem fazer sobrar para entregar as sobras para Deus. Com quem hoje você se parece mais? Porque se você observar, o problema não foi o trabalho, os dois trabalhavam. O problema não foi o culto, os dois cultuaram. O problema não foi a oferta, os dois ofertaram. O problema foi a postura do coração deles. Porque um transformou o culto num ambiente automático na vida dele, de maneira que enquanto Abel estava de fato cultuando a Deus e honrando a Deus, Caim estava buscando aprovação, Caim estava buscando aceitação, Caim estava fazendo culto para negociar com Deus. Enquanto um ofertava porque o coração dele era generoso e temente, o outro ofertava apenas para ser aceito. Como é que está a postura do seu coração num culto como esse? Porque hoje o problema do crente às vezes não é não cultuar, mas cultuar com a motivação errada. De maneira que eu e você, nós estamos aqui todos os domingos, porque domingo é inegociável. Mas como nós estamos aqui todos os domingos? Qual que é a nossa postura na hora da adoração? Tem gente que se fosse a banda preferida, o show preferido, cantava, pulava, sorria. Mas porque é louvor e adoração a Deus, não abre a boca para cantar, não estende a mão para exaltar, não dobra o joelho para orar. Há quanto tempo você não ora de joelhos? Há quanto tempo você não adora com seu coração completamente rendido? Qual que é a nossa postura num culto como esse? Porque muitas vezes nós até viemos ao culto, louvamos, cantamos, ofertamos, mas na verdade tudo o que a gente quer é que Deus realize as nossas vontades, é que Deus faça o que está no nosso coração. Eu e você não viemos aqui, ou muitas vezes não viemos aqui para dizer: Deus, eu abro mão, eu sacrifico, eu renuncio. Não, a gente vem aqui para dizer: Deus me abençoa, Deus faz, Deus abre uma porta, e para te convencer, então eu estou disposto a cantar mais, orar mais, ofertar mais. Era esse o coração de Caim. Usar a religião para se promover, usar a espiritualidade para crescer, era essa a motivação de Caim. Se você observar, a falta de culto na vida do crente, ela é completamente destrutiva, mas não o fato de você não vir, o fato de você vir e não cultuar. Gente, fazer as coisas no automático pode gerar mais problema do que não fazer. Escovar os dentes no automático pode gerar mais problema para você. Você pode ferir a sua gengiva, machucar, aí pode ter uma inflamação, uma bactéria. Nós não podemos cultuar no automático. Nós não podemos vir aqui num domingo como esse, que é um domingo de culto ao Senhor, e não cultuar. Culto é rendição, culto é entrega. Se você veio e não se rendeu, e não se entregou, e não sacrificou nada, e não mortificou a sua carne, você veio à toa. Você vai sair daqui pior do que você entrou, porque culto é rendição. Você não veio aqui para ouvir o seu cantor preferido, você não veio aqui para ouvir a música que você gosta, você não veio aqui para o pastor te elogiar, te reconhecer, você veio aqui para reconhecer que você não é nada. Que você é como pó, como neblina, que aparece e logo vai embora, e que ainda que isso seja verdade, Deus te amou de tal maneira, que Ele entregou o seu único filho para morrer no seu lugar, para que você tivesse paz, relacionamento com Ele, vida eterna. Então a gente veio aqui para dizer: Deus, muito obrigado porque eu não merecia, Deus, muito obrigado porque a Tua graça e a Tua misericórdia me alcançaram. Entregar depois
expressa desorganização, falta de zelo, falta de destaque, falta de honra. A oferta de Caim parece correta, mas não refletiu honra ao Senhor. Por isso, antes de Deus falar, eu não aceito a tua oferta, ele primeiro disse, eu não aceitei você. A tua oferta reflete quem você é. A tua oferta reflete a postura do teu coração. A tua oferta reflete o quanto que você confia em Deus. Quando o culto vira rotina, nossa honra a Deus desaparece. Quando o culto vira rotina, o temor desaparece. Gente, parece brincadeira, mas às vezes eu tenho que pegar alguns líderes de igreja, da nossa igreja, e falar assim, você tem que cultuar. Parece brincadeira, mas é verdade. Parece brincadeira, mas às vezes eu tenho que ficar aqui olhando e analisando, olha, aquele líder daquela célula não está cultuando. O líder do ministério tal não está cultuando, parece brincadeira, mas como que a gente pode querer servir a Deus sem cultuar a Deus? Servir a Deus sem ter vida com Deus? O que adianta se eu e você seremos reprovados? Apartai-vos de mim para o inferno, para o fogo preparado para o diabo e seus anjos, porque eu não vos conheço. Como não, pastor Jefferson? Eu estava lá todos os domingos. Como não, Daniel? Eu pregava, cantava, louvava. Como não? Mas a gente não se conhece, conhecer no grego relacionamento. Nós nunca tivemos um relacionamento. Nós nunca tivemos um relacionamento. Se você observar, a ira não nasce no momento de explosão. Ela nasce quando Deus não valida as minhas ações. Ela nasce quando Deus decide não submeter as minhas vontades. Ah, Deus não fez o que eu queria, agora Deus é mau. Deus não fez o que eu queria, agora eu vou viver para provar que Ele não existe. Caim queria aceitação sem rendição, aprovação sem quebrantamento. Caim ofereceu um culto para ser aceito, ele não se quebrantou, não se rendeu, ele ofereceu um produto a Deus, ele negociou com Deus. Agora, quantos de nós não temos cultuado no automático? Quantos de nós não temos cultuado a Deus sem reverência nenhuma? O que adianta você enganar a pessoa que está do seu lado? O que adianta você enganar o seu pastor se a Deus você não engana? Tem gente que vem para a igreja e sai pior do que entrou. E sai pior do que entrou, e está se transformando numa pessoa pior. Porque é como o filho mais velho, está perdido dentro de casa, não aceita o irmão. Quantos de nós não temos cultuados apenas para sermos abençoados? Para provarmos para as pessoas que nós vencemos na vida. A forma como você cultua e a motivação do seu culto revela quem governa o seu coração. Tem gente que se transformou Deus e quer fazer com que Deus se torne um ídolo. Tem gente que vive como Deus e quer fazer de Deus o seu servo pessoal. Tem gente que acha que é Deus e quer que Deus viva para satisfazê-los. Quem governa o nosso coração é conhecido no momento da frustração. Se na hora da frustração você explode, xinga, humilha ou ataca no silêncio, quem governa o seu coração é você mesmo, você é o Deus da sua vida. Mas se Jesus Cristo governa o seu coração, na hora da frustração, sabe o que a gente vai ver? Paz, bondade, mansidão, domínio próprio, longanimidade, alegria. Nós vamos ver o fruto do Espírito Santo. A terceira coisa que eu observo aqui nesse texto é que a ira nasce do nosso senso de justiça próprio. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas. O Senhor aceitou com agrado. Olha a riqueza de detalhes. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim a sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto transtornou. A justiça própria começa quando eu decido tirar Deus do trono, Marcilei, e me colocar no trono que foi dado a Deus. Aí quando eu faço essa troca, eu tiro Deus e eu sento no trono,
eu começo a definir o que é certo e o que é errado. Eu começo a definir o jeito certo das pessoas me tratarem. Eu começo a definir o que é respeitoso, o que não é respeitoso, o que é honroso, o que não é honroso. Eu começo a definir a maneira como as pessoas têm que lidar comigo. Caim pensa assim, olha, eu fiz a minha parte, Deus tem que aceitar a minha oferta, porque ele colocou um parâmetro, entregar a oferta é suficiente, se eu entreguei, Deus tem que aceitar. Ele não submeteu à vontade de Deus, mas ele impregnou em Deus a vontade dele. A ira é sintoma de um coração que, porque agora está no centro, quer julgar a Deus. Caim em momento nenhum se vê como errado. Em momento nenhum ele reconhece os seus erros. Caim, o tempo todo, ele está julgando Deus e julgando seus irmãos. Ele está dizendo, esse Deus é um Deus injusto. E esse meu irmão é mau e eu preciso eliminá-lo da face da terra. Justiça própria faz com que você inverta os papéis. A ira nasce quando nós decidimos assumir o lugar que é de Deus e se revela quando Deus não quer assumir o nosso lugar. Então ela nasce quando agora eu me acho maior, melhor, e Deus tem que me abençoar, a mão de Deus tem que estar sobre mim. Ela nasce nessa percepção e ela se revela quando eu descubro que Deus não está nem aí com o que eu penso, acho ou sinto. Aí quando eu descubro que Deus não está interessado nas minhas vontades e nem que o meu irmão está disposto a satisfazer tudo o que eu quero. Quando eu descubro isso, sabe o que acontece? Frustração. E eu fico tão frustrado que eu não consigo lidar. E eu acabo colocando para fora toda essa frustração em silêncio, ou no meu fechamento, ou na minha agressão. A ira nasce quando nós queremos ser Deus e se revela quando Deus não quer fazer o nosso papel. Toda pessoa irada, iracunda, irascível se vê como Deus. E toda pessoa que expõe a sua ira é porque descobriu que o outro não a vê assim. É interessante isso, né? É interessante porque todo mundo aqui é humano isso, né? É carnal isso. A gente costuma se achar maior. E a gente costuma se achar melhor. Não, mas eu sou o Juan. Não, Deus vai me abençoar, né? Eu sou o Juan. A gente costuma pensar assim. A gente costuma pensar, puxa vida, mas o César não me cumprimentou. Será que ele sabe que eu sou o Juan? Como que ele pode ter passado por mim e não ter me dado um abraço? Será que ele sabe que eu sou o Juan? Então a ira nasce nessa percepção de que somos maiores, melhores. E ela se revela quando a gente descobre que o outro não pensa da gente o que a gente pensa. E sabe o que o outro pensa de você? Você é só mais uma pessoa comum. Você é só mais uma pessoa comum. Eu só sou mais uma pessoa comum. Se amanhã eu não estiver aqui, Deus vai levantar o outro. E aquilo que ele começou a fazer, ele vai continuar. Porque eu só sou mais uma pessoa comum nesse processo. Justiça própria é isso, eu sou Deus, mas estou irado porque você não me vê como Deus. Justiça própria é isso, eu sou especial, mas eu estou chateado porque você não me considera tão especial quanto eu me considero. A ira é o grito da alma quando o ego perdeu o controle. A ira é o grito do corpo quando o nosso orgulho está descontrolado. Hoje o que te deixa irado? Fala a verdade. É ver uma viúva passando dificuldade financeira? Isso te deixa irado? É ver uma criança sem acesso à educação? É ver um imigrante completamente perdido, sem acolhimento? Ou o que te deixa irado é você chegar num lugar, numa consulta, e o médico atrasar? O que te deixa irado? É isso? Porque você está dizendo assim, o meu horário é mais especial. O meu tempo é valioso, mais do que o seu. O que te deixa irado? É alguém que te trata, entre aspas, de uma maneira desrespeitosa, e às vezes o desrespeito é só não ter te dado a honra que você acha que lhe era devida? O que te deixa irado? Porque eu tenho para mim que quando é algo
relacionado à minha pessoa, eu posto na internet, eu faço post, eu me revolto, e eu publico, e eu falo. Mas ultimamente, eu não tenho visto ninguém fazer isso pelas causas sociais. Essa semana nós tivemos uma afronta a uma igreja evangélica em Belo Horizonte. E eu não vi ninguém das pessoas que eu conhecia postando sobre isso, falando sobre isso. Gente, olha o desrespeito com a igreja. O tempo todo eu vejo gente falando mal da igreja de Jesus, a noiva de Cristo, a pupila dos olhos de Deus, o povo que Deus começou a formar em Gênesis 12. Que se tornou uma nação em 1948, a nação de Israel, que se transformou na igreja de Jesus. Eu vejo um monte de gente ofendendo, sendo desrespeitoso com a igreja, e eu não vejo nenhum crente irado por isso. Mas eu vejo um monte de crente irado, porque foi ferido, porque foi magoado, porque não foi valorizado, porque não foi enaltecido. A ira do seu coração revela quem governa a sua vida. Como que a ira se manifesta nas nossas vidas? A ira se manifesta primeiro no interior. Olha o que o texto diz. Caim se enfureceu. Antes de palavra, antes de ação, a ira começou no interior. Caim se enfureceu. Quem é que viu? Deus viu. Abel não viu, Adão não viu, Eva não viu, Deus viu. Antes de qualquer palavra ou atitude, a ira é silenciosa, ela é emocional. Será que hoje você não tem ira no seu coração? Será que ela não é silenciosa? Será que ela não está emocional? Será que a ira que está no seu coração não te faz se fechar? Não te afasta de Deus, das pessoas? Em segundo lugar, a ira se manifesta então como esse fechamento, porque agora Caim não conversa com Abel, Caim não dialoga com Deus, não aceita a correção de Deus, não ajusta o coração dele. Começou silenciosa, emocional, e ela leva Caim a um fechamento. Deus vai falar com Caim, ele vai ignorar. A Bíblia não fala, mas talvez Adão, Eva, possa ter tentado mediar. Mas Caim já estava fechado demais para ouvir. Em terceiro lugar, a ira vai aparecer no semblante, o seu rosto transtornou. Quando o nosso coração perde a batalha, a ira é revelada na nossa face. Olhos pesados, silêncio, fechamento, mudança de humor, ironia, sarcasmo. O rosto denuncia as batalhas que o nosso coração perdeu. Depois, a ira vai se revelar na percepção da vida. Olha o progresso. Deus está mostrando o progresso da ira, porque todos nós estamos suscetíveis a essa construção. Ela começa no interior de modo silencioso e emocional. Ela faz com que Caim se feche, se blinde, se bloqueie. Depois ela aparece no rosto. Mudança de humor, mudança de comportamento. Agora ela vai mudar a percepção da vida de Caim. Deus mudou, gente? Mas Caim acha que Deus mudou. O que mudou foi a percepção dele, concorda comigo? Abel mudou com Caim. Abel continuava a ser um bom irmão. Mas agora Caim muda a sua percepção. Este homem é mau, ele é exagerado, eu tenho que eliminar ele da face da terra. A ira distorce a nossa leitura da realidade. Caim não vê mais Deus como um Deus justo. Ele vê Deus como alguém injusto. E ele não vê mais Abel como seu irmão, mas como seu inimigo. É interessante porque tem gente que diz assim: Deus não fez o que eu queria, Deus é mau. Deus não curou, agora eu vou viver para provar que Ele não existe. Deus não respondeu, agora eu vou dizer para todo mundo o quanto Ele é injusto. Deus não mudou, o que mudou foi a percepção que a ira causou no meu coração do Deus que é santo, justo, piedoso, amoroso, bondoso, fiel. Em relação ao irmão, o irmão não mudou, a igreja não mudou. São 114 anos que nós vamos completar agora em março, de um testemunho ilibado. A igreja de Jesus não mudou, mas por causa da ira no seu coração,
A igreja não é boa, a liderança não é boa, os meus irmãos não são bons. Quem anda irado interpreta tudo como um ataque. Não, o pastor hoje falou para mim, ele queria me atacar. Alguém contou para ele o que eu estou fazendo. Quem anda irado sempre vai se ver como uma vítima. Ah, ele não me cumprimentou porque certamente ele está ofendido, ele está magoado. Ele não me cumprimentou, ele não me abraçou porque certamente eu fiz alguma coisa. Quem anda irado sempre está pronto para um ataque. Uma pessoa iracunda é como uma cobra. Uma pessoa irascível é como uma serpente. Você já reparou que a serpente está sempre pronta para te atacar? Ela está sempre pronta. Se ela se sentir ameaçada, ela dá o bote. Por isso, o maior segredo em relação às serpentes é o quê? É você não demonstrar que você é uma ameaça. Porque se ela se sentir ameaçada, ela te dá o bote. Assim é uma pessoa irascível. Se ela se sente ameaçada, ela tem uma palavra na ponta da língua. Ela tem frases decoradas que ela ensaia em casa. Se ele falar aquilo, se ela agir assim, eu vou fazer isso. Olha o que a ira faz com uma pessoa. A quinta coisa que nós podemos observar é que a ira, ela rouba completamente a nossa razão. Ela rouba a nossa cognição. Ela nos torna pessoas débeis, ignorantes, desprovidas de uma racionalidade sadia. Olha o que Deus fala para Caim. Por que você está furioso, Caim? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Deus está, Cássia, trazendo aqui uma solução simples, Daniel. É só você fazer o bem, você vai ser aceito. Mas Mara, Caim não quer uma solução, ele quer ter razão. A ira se manifesta no coração, ela se manifesta no rosto, e se não tratada, ela vai chegar nas mãos. Antes do assassinato, houve expressão corporal. Deus mostra o processo, Rodrigo, e Deus tenta intervir. Antes de chegar no assassinato, Deus tentou intervir, mas a ira não tratada, ela sempre quer avançar. Quando você não trata a ira, ela de algo silencioso, emocional, ela vai fechar o seu rosto. O seu semblante vai ser pesado. Se não tratada, ela vai afetar as suas relações. Se não tratada, ela vai chegar nas suas mãos. Deus fala, Deus faz perguntas, Deus oferece saída, Deus dá solução, mas Caim não quer solução, Caim não quer restauração, Caim quer, entre aspas, justiça, que a gente pode chamar de vingança. Já viu pessoas iradas? São pessoas vingativas. Elas querem punir você. Elas querem te afetar. Elas não vão tratar porque elas querem te ver mal. Na cabeça delas é justiça. Por uma perspectiva da espiritualidade é vingança. É quando o irascível, o iracundo coloca as mãos e agora ele decide assassinar o seu irmão, manchando a reputação daquela pessoa, destruindo a identidade dela, matando ela pelas costas. A ira, ela não quer solução, ela quer vingança. Agora, Caim vai planejar o mal, ele vai chamar o seu irmão para caminhar com ele, porque ele já tem lá tudo minucioso, o que ele vai fazer, como ele vai matar. A ira rouba a nossa razão completamente, ela coloca como Deus como injusto, o irmão como inimigo. Deus não mudou, Abel não mudou, quem mudou foi Caim. Será que hoje quem mudou não foi você? Será que não foi você que mudou ao longo da vida, da história? Será que é você que hoje não está sendo vingativo, achando que é justiça? Tem crente que diz, olha, eu não vou entregar o meu dízimo porque eu quero punir a igreja. Tem gente que diz, eu não vou participar de nada porque eu quero punir. Tem gente que diz, eu não vou mais frequentar a casa dos meus pais porque eu quero punir. Não é justiça, isso é vingança. A ira rouba a nossa razão. Agora, quais são as consequências da ira na vida da gente? Olha o que Deus disse. O que foi que você fez? O que foi que você fez?
O que você está fazendo? É como se Deus estivesse perguntando para você nessa manhã, o que você está fazendo? Por que você está fazendo isso? Por que você está agindo assim? Por que esse padrão de comportamento? Olha o que Deus diz: escute, Caim, da terra o sangue do seu irmão está clamando a mim. Ninguém viu o que você fez, mas não escapou dos meus olhos, porque o sangue da injustiça e da vingança está clamando aos céus. O que foi que você fez, Caim? Agora amaldiçoado é você pela terra. Quando você cultivar a terra, ela não vai te dar mais a força, você será fugitivo, errante pelo mundo. Olha o que a ira faz, queridos. Se você observar, a ira é consequência de alguém que tirou Deus do trono e decidiu assentar-se ao trono de Deus. A ira é consequência de alguém que se vê como Deus. A ira é revelada quando as pessoas mostram para você que elas não te veem como você se vê. A ira é consequência de alguém que não sabe lidar com essa frustração. Eu não sou tão especial assim. Eu não sou tão benquisto assim. Eu não sou tão importante assim. E essa pessoa frustrada, não sabendo lidar com isso, vai chamar de justiça própria, uma vingança, um plano de vingança que ela vai estabelecer. Então agora ela vai usar o silêncio como arma. Ela vai usar a ausência dela como arma. Ela vai usar as palavras como arma, até chegar ao ponto de usar as próprias mãos. Deixa eu te dizer uma coisa, a ira deixa marcas que nenhum ser humano é capaz de esconder. Por mais que ninguém veja a ira no seu coração, esse ódio que você deseja, essa vingança, esse desejo de ver o outro mal, o sangue do teu irmão está clamando a Deus. O sangue dessa pessoa que você deseja vê-la mal, o sangue dessa pessoa que você deseja vê-la padecer, está clamando a Deus. A Bíblia diz que nós não devemos nem proferir palavras torpes aos nossos irmãos, porque isso é como assassinato. Só que muito mais do que uma palavra torpe, nós temos assassinado a identidade dos nossos irmãos, a reputação dos nossos irmãos, nós temos caluniado os nossos irmãos, difamado, isso é como assassinato. A ira rompe a sua relação com Deus, a sua relação com o próximo, mas a ira rompe também a sua relação com a criação. Olha o que Deus diz para Caim: a terra está amaldiçoando você. A terra que sustentava Caim agora vai rejeitá-lo. A ira rouba a sua frutificação. Caim agora vai trabalhar, ele só não vai colher. Caim agora vai trabalhar, ele só não vai ser frutífero. Ele só não vai ter resultado. Conhece gente assim? Que trabalha, mas a vida não muda. Trabalha, mas a colheita não aumenta. Trabalha, mas não cresce. Deus não é injusto. Deus conhece o teu coração. Deus conhece a tua mente. Deus conhece as tuas motivações. Deus conhece as suas intenções. Deus não é injusto. Ele conhece você mais do que você se conhece. É por isso que Jeremias disse: esquadrinha a minha mente, o meu coração. É por isso que o salmista disse: sonda os meus caminhos e vê se há algum caminho mau, porque a ira, se não tratada, tira o resultado da sua vida. A ira, se não tratada, tira o fruto da sua vida. A ira, se não tratada, torna você improdutivo. Sabe o que mais acontece? A ira, se não tratada, faz com que você viva como um fugitivo nessa terra. Olha o que Deus disse: você será fugitivo pelo mundo. Quem não domina a ira vive deslocado, nunca se sente pertencente. Quem não domina a ira sempre está inquieto, a alma não encontra repouso.
Quem não domina a ira, troca de trabalho o tempo todo, quer trocar o cônjuge o tempo todo, quer trocar de igreja o tempo todo, quer trocar de amigo o tempo todo, porque a alma dele não consegue encontrar repouso. Ele está sempre deslocado, ele é como um fugitivo, como um vagante por esse mundo, ele não tem raiz em lugar nenhum. Mas Caim só vai perceber isso quando? Depois de tudo. Depois que o sangue do irmão clamou a Deus, depois que a terra não entregou mais o seu fruto, depois que ele se sentiu deslocado na face da terra, olha o que Caim vai dizer para Deus: esse meu castigo é maior do que o que eu posso suportar. Queridos, a ira promete alívio, mas ela traz condenação. A ira promete justiça, mas ela traz condenação. É por isso que Tiago diz: a ira do homem não produz a justiça divina. Deixa que Deus é justo, não se defenda. Não se defenda, lute por causas maiores do que você, deixa que Deus é justo, porque a ira do homem promete descarga emocional, mas traz peso. A ira promete alívio, mas traz peso. Como vencer a ira? Eu já quero chamar aqui a nossa equipe de louvor. Como vencer a ira? Primeiro, saia do trono. Saia do trono. Saia do trono. Caim estava dizendo assim: olha, primeiro eu, depois Deus. Será que esse não é o seu discurso? Primeiro as minhas contas, depois o meu dízimo. Dízimo é fidelidade. Oferta é generosidade. Quem não é fiel a Deus, rouba de Deus. Toda a Bíblia é divinamente inspirada por Deus, apta para o ensino, para a correção e para a exortação. Se você é cristão, não vem com esse papo de anular os textos que você não concorda. Porque para um cristão genuíno e verdadeiro, toda a Bíblia foi inspirada por Deus. Ela é apta para o ensino, ela é lâmpada para os nossos pés. Mas tem muito cristão dizendo: primeiro as minhas necessidades, depois Deus. Tem muito cristão, porque a Bíblia diz o quê? Ama o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Não é isso que a Bíblia diz? E o teu próximo como a si mesmo. Mas muitas pessoas confundem amar com gostar, e elas estão tentando gostar de Deus, elas estão tentando gostar do próximo, mas amar não é gostar. Amar é um ato, é um sacrifício, é uma entrega. O que Deus está dizendo para você é: se entregue por mim, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, se entregue ao meu reino, e se entregue ao teu próximo. Sabe o que a Bíblia diz? Quem busca em primeiro lugar o meu reino, todas as outras coisas lhe são acrescentadas. Sabe o que a Bíblia diz? Honra ao Senhor teu Deus, os teus celeiros serão fartos e os teus barris transbordarão. Sabe o que o Senhor teu Deus diz? Assim como o lírio do campo veste do melhor dessa terra, e o passarinho come do melhor dessa terra, é todo aquele que coloca o reino de Deus como prioridade. Mas por que você trabalha tanto e não tem resultado? Por quê? Que você estuda tanto, investe tanto, mas não colhe nada. E fica estagnado. Entra ano, sai ano e você está estagnado. Por quê? Porque você está sentado no trono da sua vida. Porque você quer controlar Deus, você quer mandar em Deus, você quer que Deus seja o teu servo, você quer que Deus faça o que você quer. Esse é o nosso problema: idolatria, satanismo. O pior idólatra não é o que está lá fora, é muitas vezes o que está aqui dentro, tentando fazer de Deus um ídolo. A pior pessoa não é a que não cultua, mas talvez a que está cultuando com a motivação errada. Saia do trono. Você não tem controle sobre nada. Ainda nessa sexta-feira, tantas postagens sobre um mineiro carismático que faleceu aos 50 anos. A gente não tem controle sobre nada. 50 anos, gente, metade da vida, tão jovem. Um infarto fulminante, nós não temos controle de nada. Saia do trono. Entrega o controle para Deus, renuncia a isso em nome de Jesus. Você está adoecendo, você está se matando. Esse rancor, essa ira vai acabar com você. Abre mão do trono. Entrega o trono para Deus, primeiro Deus, depois eu. Eu vou ser fiel a Deus.
Eu vou honrar o meu Deus. Segundo, saia do lugar de comparação. Caim comparava o culto dele com o culto de Abel. Caim comparava a postura dele com a postura de Abel. Para de se comparar. Deus não tem preferidos, Deus tem melhores amigos. Saia do lugar de comparação e ocupa o seu lugar na relação. Existe um lugar muito especial para você nessa relação. Um pai se relaciona com cada filho de uma forma diferente, e cada filho se relaciona com o pai de uma forma diferente. Para de se comparar e ocupa o seu lugar nessa relação. Terceiro, faça as perguntas certas. Por que você está tão furioso? Pergunte para você mesmo, por que eu estou com tanta raiva de Deus? Por que eu estou tão frustrado com a igreja? Pergunta para você mesmo. Porque Deus perguntou para Caim, não é porque Deus não sabia, Deus sabia. Deus queria que Caim entendesse. Por que você está tão furioso com a igreja? Por que você está tão nervoso com Deus? Por que você está tão frustrado com seus irmãos? Talvez você vai descobrir que você queria receber algo que não era para você receber. Talvez você queria ter algo que não é para você ter, porque só existe um Deus. Só existe um Senhor, e só existe uma pessoa que é digna de receber todo o louvor e toda a adoração. Esse culto não é para você, não é para mim, esse culto é para Deus. Essa igreja não gira em torno de mim, essa igreja não gira em torno de você, essa igreja gira em torno do seu verdadeiro pastor, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Para te ajudar a vencer a ira, eu trouxe aqui o abecedário, para você poder, na hora do momento, mudar o seu padrão mental. Aí você tem o A do acontecimento, o B da base da crença, o C da consequência imediata, o D da disputa de crenças e o E da emoção gerada. Por exemplo, alguém atrasou. E aí o primeiro sentimento, meu horário é muito valioso para alguém atrasar comigo. Eu sou muito importante, muito ocupado para alguém atrasar comigo. O primeiro sentimento, a primeira crença que vem. Qual que é o sentimento imediato, a consequência? Raiva, vingança. Aí tem que ter uma disputa de crença nessa hora. Entre o meu horário é muito valioso para... Será que não aconteceu alguma coisa? Será que essa pessoa não saiu de casa às 5 horas da manhã, tomou chuva, teve que pegar 2 ônibus, deixou o filho doente em casa? Será que a vida dela não é muito difícil? Será que algo não aconteceu? E aí quando eu trago essa disputa de crenças, o que acontece? A emoção gerada, misericórdia, perdão, compaixão. Outro exemplo para ilustrar. Alguém foi injusto com você, ele não te tratou como você queria ser tratado. Ele não te honrou como você imaginava que era necessário. Aí o que isso gera? Qual que é a base da crença? Será que ele não sabe quem eu sou? Ou quem ele pensa que ele é? E aí o que isso gera na gente? Raiva, ódio, vingança. Qual que é a disputa de crença que tem que acontecer nessa hora? Eu também já fiz isso tanto com outras pessoas, Daniel. Isael, eu também já ofendi tanta gente no passado. Marcilei, eu também já fui tão desrespeitoso. Jean, eu já fiz tanto isso antes, mas Deus me curou. E agora que Deus me curou, eu me arrependo, sabe? Eu mudei. Então, da mesma forma que eu mudei, Claudinei, quem sabe Deus não vai mudar ele também. E aí agora, eu que estava com raiva e querendo me vingar, eu já estou orando por ele, para Deus abençoar a vida dele. Eu trouxe 2 exemplos, mas você pode colocar aqui qualquer outro. O que te deixa irado? O que te tira do sério? Sabe, a gente tem que praticar isso até o ponto de que o que nos deixa irado não seja mais nada relacionado à nossa identidade. Alguém falou mal de mim? Ah, Silvano, se me conhecesse, tinha muito mais para falar. Eu sou pior que isso aí do que essa pessoa disse. A gente tem que treinar isso até o ponto de que se alguém não te deu a honra que você imaginava que você deveria receber, você se entende, não, eu estou aqui como servo. Eu sou o servo dos servos. Eu vou estar nos bastidores, eu vou estar escondido porque eu sou servo. E a gente deve praticar isso até transicionar a razão da nossa ira para outros tipos de situações.
uma criança que nasce num lar disfuncional e que não tem acesso à espiritualidade e educação. Uma viúva que perdeu o seu marido, que sustentava a sua casa e que está desesperada, porque já está com uma idade avançada e ela não sabe mais como ela vai fazer. Ela não sabe mais o que vai ser dela. Quem é que vai trancar a porta? Quem é que vai conferir se a janela está fechada? Se eu ouvir um barulho, quem é que vai sair para olhar? Se a minha luz queimar, quem é que vai trocar? Era isso que deveria nos deixar irados, a ponto da gente falar, então nós vamos fazer algo. E eu falei aqui, no encontro de homens de domingo passado, nós elencamos 3 áreas que nós iríamos atuar, e uma delas era cuidar das viúvas da nossa igreja. A gente quer visitar a casa dessas viúvas, a gente quer olhar se a casa delas está minimamente segura, a gente quer fazer algo. É isso que deve nos deixar irado. São essas coisas que devem, nos incomodar, e a gente tem que pegar essa força que a gente tem, essa força que você, homem, tem, essa força que você, mulher, tem, e a gente tem que canalizar ela como fogo, mas canalizar ela para o objetivo certo. Deus falou para Caim o quê? Domine o teu pecado. O pecado está aí à tua porta, batendo no teu coração, e hoje você tem a escolha de deixar esse pecado, pastor Ivaí, crescer ou de resolver. A gente tem essa escolha, Sara. Do que a gente vai fazer com essa ira? Rafael, Deus está dizendo, domina o teu pecado, não deixa ele dominar você. E aí, Deus nos deu um presente, o fruto do Espírito Santo. Porque a ira não é um pecado que a gente vence sozinho. A ira é um pecado que a gente vence quando a gente sai do trono, devolve o trono para Deus, e Deus nos dá um presente, o Espírito. Indo você, seu futuro. O outro, porque o fruto não é em partes, o fruto é inteiro. Então quem recebe tudo, recebe alegria, paz, amor, bondade, mansidão, domínio próprio, longanimidade, e é assim que nós devemos sair daqui hoje. Então feche os seus olhos aí onde você está, peça perdão para Deus por ter ocupado o lugar dele, devolve o trono para ele. Peça perdão para Deus e devolva o trono, o senhorio, o reinado para Ele. Caim ofendeu a Deus, mas ele matou o seu irmão. Peça perdão para Deus. Agora, das pessoas que você tem matado no teu pensamento, no teu sentimento. Das pessoas que você tem assassinado a reputação, a identidade. Todo mundo aqui tem alguém que precisa pedir a Deus perdão e também pedir perdão para essa pessoa. Mas todo mundo aqui também tem alguém que precisa perdoar. Arrependimento é mudança, é ação, é atitude. Eu quero orar por você. Quero orar por você. E se hoje você quer vencer a ira, quer sair daqui
amável, bondoso, longânimo, paciente, alegre. Se hoje você quer receber esse presente de Deus, que é o fruto do Espírito Santo, que é a presença maravilhosa, se hoje você quer sair daqui, não mais com os olhos cerrados, mas com os olhos com brilho outra vez, não mais com o rosto fechado, mas com um sorriso, com um coração alegre que formoseia o rosto, se hoje você quer sair daqui transbordando da presença de Deus, eu quero orar por você. Então fica de pé aí onde você está. Eu sou o primeiro a me colocar de pé ou a permanecer de pé nessa manhã. Pai, eu quero pedir ao Senhor que complete essa boa obra que o Senhor começou a fazer nas nossas vidas, ó Pai. Foi o Senhor que nos trouxe aqui, Pai. É o Senhor que escolheu esta palavra para o dia de hoje. Foi o Senhor que ministrou a cada coração enquanto eu estava expondo esse texto, Pai. Foi o Senhor que mostrou para cada um as áreas que precisam ser tratadas. É o Teu Espírito Santo que está produzindo em nós o arrependimento. E é o Senhor que completa hoje essa obra nas nossas vidas. Nós como igreja renunciamos o trono, porque Ele é Seu. Assume o reinado sobre essa igreja. Assume o pastorado sobre essa igreja. Só o Senhor é Rei, só o Senhor é Deus, só o Senhor é verdadeiro pastor, Pai. Mas também nós queremos renunciar o controle que nós insistimos em ter dentro das nossas casas, sobre os nossos cônjuges, na vida dos nossos filhos. Nós renunciamos o controle, Pai, sobre as nossas finanças, o controle sobre o nosso emprego, o controle na nossa vida acadêmica, Pai. Não nos cabe esse lugar. O nosso lugar, Pai, é exaltar, é adorar, é servir ao Senhor, e o Senhor faz tudo aquilo que não está nas nossas mãos. Por isso, Pai, assume o reinado dentro das nossas casas, assume o reinado no nosso casamento, assume o reinado nos nossos matrimônios, assume o reinado na vida dos nossos filhos, assume o senhorio sobre a nossa vida financeira, assume o senhorio sobre a nossa profissão, assume, Pai, porque hoje nós abrimos mão e nós nos prostramos ao Senhor, ao Deus Altíssimo, ao Rei Eterno, ao Pai amoroso, ao Deus que é santo, justo e misericordioso. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é santo. Recebe, Senhor, nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe essas palavras que engrandecem o Senhor. Jesus é o Teu nome, Ele é o nosso pastor, Ele acalma a tempestade, Ele fecha a boca dos leões, Ele tira do fogo a temperatura. Esse é o nosso Deus. Ele abre portas aonde não tem, Ele faz o inimaginável, Ele faz o impossível, Pai. Só o Senhor é Deus, só o Senhor reina, só o Senhor. E como consequência, Pai, desse ajuste do nosso coração, que o Teu Espírito nesta hora nos ajude a perdoar aqueles que nos têm ofendido. Nos ajuda, porque o perdão é sobrenatural e espiritual. Nos ajuda, Pai, a decidir perdoar, porque quem decide, o Senhor sustenta o perdão. Quem decide perdoar, o Senhor faz o perdão ser verdade. Nos ajude a perdoar aqueles que têm nos ofendido, mas também nos dê humildade para pedir perdão, para consertar os nossos erros ocultos, inimagináveis. Pai, nos ajude a pedir perdão às pessoas que nós ofendemos. E como consequência, Pai, dessa reconciliação, dessa restauração, nos enche da Tua presença, porque a Tua palavra diz que a gente pode entristecer o Espírito Santo. Mas a Tua palavra também diz: enchei-vos do Espírito de Deus, porque tem gente que tem o Espírito, mas não está cheio. A Tua palavra diz: enchei-vos do Espírito, Pai. Então nos encha nesta manhã, porque a gente já se esvaziou das obras da carne, nós nos esvaziamos dos nossos pecados, da prepotência, da arrogância, da vaidade, e agora nós pedimos ao Senhor: encha essa igreja com Teu Espírito Santo, nos encha com Teu Espírito Santo, até transbordar, Senhor, até transbordar, assim como Moisés desceu do monte com o rosto iluminado. Nos dê nessa manhã o fruto do Teu Espírito, para que todo mundo que se encontrar conosco veja em nós a presença do
próprio Deus, a presença do Espírito Santo de Deus, Pai, nos dê a paz, nos dê alegria, nos dê esperança, nos dê bondade, nos dê mansidão, nos dê longanimidade, Pai. Eu peço ao Senhor, nos encha da Tua presença, faça da nossa igreja uma igreja espiritual, faça de cada casa uma casa espiritual, cada família uma família espiritual, cada marido, cada mulher, cada esposa, cada pai, cada mãe, cada irmão, cada profissional, faça de nós uma igreja, Pai, que é uma testemunha fiel, não só aqui dentro, mas principalmente lá fora, Pai. Completa, Senhor, a obra que o Senhor começou a fazer, completa a obra que o Senhor começou a fazer, receba todo o nosso louvor e adoração.